Olá, alô a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Vigorcast, hoje com a presença super ilustre de Ildinho. Um prazer, doutor, é uma satisfação participar desse podcast aí que já tem uma certa audiência maravilhosa, viu? É o primeiro meu podcast, viu, que eu participo. Primeiro? Eu primeiro. É claro, porque você sempre está na figura do entrevistador, Isso. Né? Quer dizer que então Ildinho é jornalista. Sou. Conta um pouquinho aí sobre a tua história, Ildinho, porque eu acho que tá todo mundo curioso saber por que o Ildinho está aqui hoje, né? Eu caí de paraquedas, né? Eu não ia ser jornalista. Minha função mesmo era ser... Eu estudei para Química Industrial. Entendi. Porque eu era expert em exatas e eu gostava muito de cálculos. Sim. E eu fui para Química. Fiquei em 7º lugar no vestibular da UFPB, na época. Na segunda etapa, que tinha prova escrita e tal, aí eu me apaixonei, relaxei, conclusão, não passei. Não passou. Aí eu disse, acho que eu gostava muito de jornalismo, eu disse, vai ser uma carreira que eu vou optar. E aí deu certo, né? Aquele jovem sonhador lá do bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa, que sonhava, eu sempre via assim, a televisão, assistia muito jornal desde o princípio, e queria ver como era que funcionava na prática. E aí me adaptei, gostei da área de humanas, que eu era de exatas, migrei para a área de humanas e graças a Deus acertei na profissão. Isso aí você estava com quantos anos na sua vida? Eu passei meu primeiro vestibular acho, com 18. 18? 18 anos. Tá. Se formou em que ano? 2028, que eu peguei uma greve. 2008? Oh, perdão. Eu já estou no futuro. No futuro. 2008. 2008. Eu peguei uma greve, acho que a última greve da UFPB. Sim. Peguei essa greve acho que quase um semestre todo. E aí o curso foi bem antecipado, a gente fez 4 anos, mas deu certo. 2008 eu terminei. Me conta um pouquinho aí como é que foi a infância de Ildinho. Rapaz, foi uma infância simples, né? Minha família não é família de abastarda, é uma família simples. E a gente com muito poucos recursos, mas conseguiu desvencilhar muitas coisas. Minha mãe era empregada doméstica, foi por um tempo que separou e tal, aí a gente teve que, né, que ela teve que se virar. Isso, para dar sustento pra gente. E assim foi, a gente foi dentro de poucos, o orçamento meio assim, bem apertado, mas a gente sobreviveu bem, tive boa educação e sempre eu vi que o futuro está na educação. Perfeito. Como eu não tinha família que pudesse me arcar com nada, então eu disse, eu tenho que estudar para eu ir batalhar e ter minhas coisas, porque se vir de família eu não vou ter. E o Dinho era aquela criança ativa ou era aquela criança mais pacata? Ou Ativa. Era ativa? Sempre fui ativo. Gostava de esporte? Não. Não. Gostar, aliás, às vezes eu jogava muito, que é um tal de que o povo tem vários nomes. Baleado, queimar. Sim, baleado. Que mãe dizia, minha avó dizia, meu Deus, Hildo só vai jogar com as meninas, não joga com futebol com meninas, sendo que eu não sabia. Mas é excelente, gastar calorias, Sim. né? Correr pra lá, correr pra cá. Como era a relação com a alimentação de Ildinho da infância e até adulto jovem, até seus 18 anos? Como era essa relação? Era bem complicada, porque a facilidade dos fast foods, Sim. as comidas, os enlatados, os embutidos, era muito presente. Quando eu passei a ganhar um dinheirinho, eu gostava muito daquelas feijoadas enlatadas, Sim. que é um sódio puro que é ali. Então eu comecei a comer. Conservantes à vontade, Isso. né? Aí eu comia muita salsicha, aqueles quitute, aquelas comidas. Então eu fui observando que com isso minha saúde foi ficando prejudicada, né? Um peso. Então minha alimentação era muito complicada, assim, eu nunca tive uma vida muito fit, muito frutas, folhas, essas coisas eu não tive na minha infância. Era mais mesmo chutar o balde Sim. mesmo, criança. Então sua criança. educação alimentar foi pautada nesse padrão, né? Isso. Nesse modelo. Mas com esse padrão, você mantinha peso ou já ficava acima do peso até o adulto jovem, até os 18 anos? Quando eu fui crescendo, né, fui ficando 10, 12, 13, então eu dei uma emagrecida. Sim. Porque eu estava no processo, né, de mudança de crescimento, então GH lá nas alturas. Então eu comecei a emagrecer, né? Emagreci, mas ficava naquela sanfona, como se diz, engordava, emagrecia. Ficando na fase mais adulta, aí foi só o ganho. Obesidade 1, 2 e 3 e foi subindo. Passou de sobrepeso e foi subindo para obesidade. Foi quando eu percebi também que meu cabelo já tinha uma genética, Sim. começou a cair, porque minha alimentação era toda desirregular. Então influenciou no corpo inteiro. Tá.
qual foi o peso máximo que o Dinho chegou e qual a fase da sua vida? 105. 105. Eu tenho 1,69 m. Em que momento você percebeu, vendo que a balança assim estava voando, disparando? Em que momento da vida era essa? Qual era a idade e o que estava acontecendo nesse momento da vida? Eu percebi quando eu comecei a ser diagnosticado com ansiedade. Sim. Então eu estava comendo compulsivamente. E aí foram vários fatores, desde a questão familiar, desestrutura familiar, com problemas já na fase adulta, de relacionamento. E a minha ansiedade eu identifiquei que era uma ansiedade hipocondríaca. Sim. Então, eu vi uma coisa, meu doutor, com aquela doença. Então, só melhorava quando eu fazia exames, mesmo sabendo no subconsciente que eu não tinha. Entendi. Então, aquilo, a minha ansiedade aumentou, consequentemente o apetite também. Teve uma vez que eu cheguei na casa da minha mãe, eu já morava só, cheguei na casa dela, eu comi quase uma cuscuzeira inteira, um cuscuz, 2 pães e uma fatia de bolo. Eu digo, não, somente isso. Eu disse, isso não é normal. Não é de jeito. E assim, cada vez mais que eu comia, mais fome eu tinha. Parece que eu não estava saciado. Buraco sem fim. Buraco sem fim. Saco sem fundo, igual você Aí falou, eu digo, né? Aí foi quando alguns amigos meus disseram, Hildo, é bom procure ajuda, que você está com muitos sintomas de ansiedade e tal, isso vai prejudicar. Quando eu comecei a ser diagnóstico, fazer um tratamento, esse apetite amenizou um pouco, mas como tinha uma alimentação desregrada, então assim, continuei. E aquilo foi inchando, né? Foi ganhando peso, coisando. Quantos anos você tinha? Nessa fase. Eu acho que já era mais ou menos 2017, por aí, mais ou menos. Não quer revelar a idade, né? Ele diz o ano, mas eu não diz a tenho idade. 42, é porque eu sou jornalista, é ruim de matemática, viu? Ai. Então, ali, a gente já tinha ali, já por volta 2017, por aí, 2015, aí eu já estava Já estava ali chegando no seu Porque 100 quilos. 2008 eu terminei na universidade e tem a placa de formatura, eu estava cabeludo e magro. 2008. Então, depois disso... 10 anos aí foi o suficiente para você subir na balança. Muito. Em torno de 30 quilos. Em torno disso. E manter o pior aí que eu não consegui baixar. Entendi. Me diga uma coisa. E depois que você ganhou peso, qual foi as principais dificuldades e as principais... o que é que lhe chateava? O que é que lhe impedia de fazer com esse aumento de peso? Várias coisas. Por exemplo, roupa é uma dificuldade. Era uma dificuldade. Porque nem todas as marcas ela tem um perfil para o plus size. Agora sim já tem todo esse envolvimento do mercado, essas coisas. Mas antes não tinha. Ou era P, M ou G e GG. Sendo que às vezes você não tinha o G, não tinha o G, M não dava, P pior ainda. Então comecei a observar que as roupas não estavam legais, o cansaço, as pessoas já se acordam com mau humor, dores nas pernas, eu tinha muita. Uma vez eu chegava comprei aquele travesseiro que é um formato de um trapézio, um triângulo. Sei. Para ver se evitar a circulação. refluxos, né? Melhorar a circulação. E eu jogava as pernas. As pernas porque doía muito. Refluxo, doía muito. E amenizava. Então eu disse, meu Deus, o meu peso está afetando já na minha circulação. E minha mãe tem um problema de circulação. Então eu tenho uma tendência, né, pela genética, de também ter a questão de varizes, essas coisas de úlcera e tal. E eu disse, então eu tenho que me cuidar. E quando eu percebi que eu fazia qualquer exercício, todo o meu calcanhar, meus pés ficavam muito doloridos. Porque meu joelho, por causa do sobrepeso. Isso, porque sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória crônica, né? E essa inflamação, mesmo que seja subclínica, ela gera desgaste nas articulações, né? Gera dor na própria musculatura. Então a gente tem esse impacto que é exatamente o que você está relatando. E eu nunca fui de romantizar a gordura. Porque eu sei que a obesidade é uma doença e, como doença, precisa ser tratada, precisa ser combatida. Tanto as causas, né? Sim. Como as consequências que trazem tudo isso. Inicialmente, a gente combate os sintomas da obesidade, mas tem que tratar a raiz da obesidade. Se não tratar,
na verdade você vai ficar naquele velho efeito Sanfona. sanfona, né? E chega uma hora que o corpo dá uma resposta, né? Com o certeza. Figueiredo ali, o fígado, ele já começa a dar Já começa a alarme. mostrar aquela gordurinha, né? Que o povo chama de quê? Esteatose Esteatose hepática, hepática. né? Que é a gordura no fígado. Pronto, toda vez que eu ia fazer, se eu falar esteatose hepática, quando eu ia fazer meu abdômen total, a primeira coisa que eu olhava assim, que fica o monitor, eu, doutor, como é que tá o fígado ali? Aí ele passava a máquina, né, de ultrassom, aí, rapaz, aumentou, viu? Aí vai pro 3, eu digo, porque 4 já é cirrose hepática, né? Você vai endurecendo mais o fígado, né? Aí, de tanta inflamação. Aí, quando eu ia para fazer matérias lá no São Vicente de Paulo, que é um hospital filantrópico daqui, que é especializado em questão de hemodiálise, menino, eu ficava assim, em choque com a situação de 4 horas numa máquina e tal, seu parceiro. Então, como eu já tenho ansiedade hipocondríaca, então eu disse, eu vou ver como é que tá meu fígado, meu rim. Aí, quando eu vi aquela história, eu digo, não, tenho que botar o pé no freio. Tenho que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Me diga uma frase que lhe descreve antes do tratamento. Veja se você consegue elaborar uma frase que lhe descreve antes de iniciar o processo de emagrecimento. Rapaz, são tantas frases, doutor, porque depois que do Então, tratamento... eu vou melhorar. Descreva você antes do tratamento, já que numa frase você não Antes consegue. do tratamento eu era uma pessoa, principalmente a autoestima, porque a gente sabe que sempre vai ter a gente que lida com a mídia, a exposição, a gente sabe que a imagem é fundamental. E obesidade não é um padrão de beleza. Quando você se via na imagem obeso, uma reportagem sua, como é que você fazia essa sua análise? Olha, meu Sem nenhum tipo de jogar confete, querer esconder. Como é que era o sentimento lá dentro da alma? Eu disse, meu Deus, eu preciso melhorar, porque olha como eu tô, olha o meu rosto. Que a TV dá aquela projeção maior. Sim. Se a pessoa já é gordinho, numa TV você dimensiona ainda mais. Eu olhava pra mim e disse, meu Deus, eu preciso botar o pé no freio. Porque chega um momento, a gente começa a receber piadinhas. Gordo, não sei o que, jaca. Isso tinha algum impacto no seu trabalho? Sim. Por exemplo, uma vez eu não consegui ir fazer uma matéria porque tinha que ter de terno, eu não tinha um terno. Porque o terno não dava. E ninguém que estava perto tinha um terno do meu tamanho. Fechava. Não fechava. Entendi. Então, de fato, tinha prejuízo, inclusive, na parte profissional. Em todos os aspectos. Tá. Então, a gente já viu que a parte de autoestima, da parte da autoimagem, no desempenho da própria atividade, né, você já tinha dificuldades. E hoje, se fosse falar uma frase pós-tratamento, quem é o Ildinho hoje? O Ildinho hoje é uma pessoa com autoestima elevadíssima, ansiedade controladíssima e assim aquela vontade de viver, porque eu me transformei numa pessoa que eu jamais imaginaria, de uma pessoa que foi que viajou, mas levar whey e levar creatina. Eu nunca ficar procurando no Google onde é que tem uma academia mais próxima do hotel. Não fazia parte do seu perfil. Não fazia parte do meu perfil. Então o Ildinho hoje é uma pessoa que tem uma realidade bem melhor, que tem uma qualidade de vida bem melhor, que tem uma autoestima bem melhor e que tem uma ansiedade zero. Esse fato que você me contou, inclusive, quando você estava aqui na clínica, você disse, olha, doutor, fui pro São João agora, levei whey, levei creatina, fui atrás... Pasta de amendoim, fui atrás de academia, aproveitei o São João, pedi a liberação ao doutor para tomar um negocinho. Foi assim? Justamente. Porque a balança, o equilíbrio é que é o importante, né? Você não precisa deixar de viver para ter saúde. Agora, quando a gente só chuta o pau da barraca, só chuta o balde, aí vai ter um preço caro. Agora, quando você tem exatamente o equilíbrio, opa, exagerei um pouquinho, vou compensar aqui. Tudo certo. É justamente o que eu fiz. Quando eu tomei uns drinks, né, na noite anterior, no outro dia eu me hidrato bem, a alimentação segue, como eu falo aos meus amigos. O trem tá passando no trilho. Ele às vezes descarrila, mas volta. E segue o caminho. É o que normalmente a gente deve fazer. Meus amigos, mas tu vai comer? Gente, eu não tô doente. Eu não posso me privar. Porque se der vontade, eu como o dobro. Sim. Se eu me privar muito. Eu como por exemplo, vou para uma festa. Adoro salgados, coxinha e pastel doce como. Antes eu comia horrores. Hoje eu como um de cada. Você está satisfeito? Isso é seletivo. Isso. Porque minha consciência já tem esse trabalho.
Você come, está saciado e comer não vai influenciar. É o que eu costumo dizer aos pacientes. Oh, doutor, eu adoro um croissant. Eu vou dizer, olha, faça o seguinte, tire um pouquinho das outras coisas que você não gosta tanto e faça uso ali do seu croissant, que tá tudo certo. Agora o que não pode é você tá no docinho, tá no croissant, tá na torta, tá isso, tá no refrigerante e achar que isso não vai ter uma consequência. Justamente. Né? Então quando a gente é mais seletivo, deixa os erros para você errar naquilo de fato que lhe dá prazer, é onde a gente consegue, através do equilíbrio ali, manter a saúde. Que você tem um pouquinho ainda tem uma reservazinha ali, mas depois você volta e segue o caminho. Segue o caminho. Eu vou para uma pizzaria, normalmente eu nunca vou para rodízio porque eu não consigo comer muito. Para mim, 2, 3, até por causa da minha intolerância, então eu como pouco. Mas hoje eu consigo comer uma fatia ali, 1,5, porque eu já tenho essa consciência que eu não posso exagerar. Tô saciado, beleza. Aí eu brinquei disse o seguinte, e se fosse o Dinho antes do tratamento, tinha o que nesse hotel? Tinha tudo que você imaginava, de fast food, de sacola de não sei de quê, de bolacha, de tudo tinha. De bebidas, cerveja, não sei o que, tinha tudo. A gente sempre botava no freezerzinho lá no frigobar, abastecia tudo que a gente poderia comer, que ia dar prazer. Quando a gente abria assim, era uva, e tinha hoje uva, laranja, banana. Menino, como mudou? Agora me conta assim, durante esse processo, que ainda você estava no quadro de obesidade, antes de iniciar o tratamento, o que chegou assim a dizer o seguinte, rapaz, cheguei no meu limite, preciso de ajuda? O que foi? Teve algum gatilho específico? Sim. Ou era algo que você estava ali já matutando, mas não dava o primeiro passo? Ou teve algo que realmente aconteceu que fez você... Eu faço meus exames regularmente, 6 meses, faço minha endoscopia, tudo direitinho. E eu tenho um médico que se terminou se tornando um amigo, o Dr. Eduardo Franca, que é um gastro. Sim. E ele sempre me acompanhou, tudo isso, os altos e baixos, e ele sempre no meu pé, para eu cuidar, porque o fígado já estava ficando, né, bem debilitado, tudo. E chegou um momento que eu comecei a sentir dores abdominais muito intensas nas minhas costas, meus pés do solado descascava, mesmo que eu fui para podóloga, eu disse, meu, acho que eu tô com uma micose. Quando eu olhava, ela fazia limpeza. Só era fazer a limpeza. Quando eu saía, já estava do mesmo jeito. E um amigo meu, médico, disse assim... quando a gente estava tomando um vinho, aí eu cruzei os pés, aí ele olhou assim para ele, cuide da sua saúde, viu? Aí eu disse, por quê? Ele fez, ó seu pé como tá, isso é fígado. E ela fez, tá com dor aqui? Eu disse, muito dor. Eu já pensava que era outras coisas. Foi quando Eduardo Franca olhou para mim e disse, estou falando agora como seu amigo, não como seu médico. É hora de apertar o freio de mão. Porque você está um passo para ir para a obesidade grau 4, cirrose hepática. E mais caindo, você pode ir até para um transplante. Aí pronto, foi o estopim. Chegou no fundo do poço. Aí eu digo, não, é agora. Não tenho, e eu estava muito gordo, prejudicou meu cabelo também do primeiro transplante. Então, assim, foram vários, colesterol altíssimo, tudo alterado, tudo que podia alterar. Então, eu disse, aí ele olhou para mim e disse, aperta o freio de mão, viu? Você é muito novo ainda, tem muita vida, então aperta. Aí foi quando o gatilho foi disparado. Eu vou ser um pouquinho enfadonho agora. Por quê? Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória crônica que gera neuroinflamação. Eu sei que ficou chata a conversa, mas veja só, a neuroinflamação pode deixar os nossos pensamentos não claros. De forma que você fique pensando tudo mais negativo, tudo você está sentindo é um déficit de energia, né? A cognição já diminui. Nesse momento, você tinha a fé para dizer, rapaz, eu vou procurar, vai dar certo? Ou era aquela pessoa ainda, tenho que procurar ajuda, mas será que dá certo? Era pessimista ou você realmente estava ali focado, sabendo que daria certo o tratamento? Não, eu sempre fui muito otimista. Eu disse, não, eu vou porque eu sei que vai dar certo. E isso também depende também de mim. Sim. Então, se a gente faz uma junção de bons profissionais com a sua fé e sua força de vontade de mudar, a gente muda. Com certeza. Foi o que eu fiz. Eu disse, não, vai dar certo e vamos embora em frente, tchau. É igual eu costumo dizer a todo paciente, olha, a gente vai traçar todo o planejamento para que você consiga reverter a doença, mas eu não estou do seu lado, eu não estou segurando a sua mão no momento que você não está aqui na clínica. Então a gente faz toda a orientação para que o paciente execute. Então se o paciente de fato ele diz, eu vou fazer,
ele faz acontecer e melhora a sua saúde e consegue reverter essa doença. Mas lembrar, obesidade ela é doença e tem que ser tratada como doença. Isso é que eu falo a todos os pacientes. E eu sempre digo o seguinte, o paciente faz, doutor, se daqui há tanto tempo eu chegar nesse peso, o senhor disse que era o peso ideal, eu digo, se não, você vai chegar. Não tem essa opção de si, você vai chegar. A não ser que você venha aqui só bater papo comigo, né? Foi o que eu achei interessante quando eu fui a primeira vez com a consulta, até de com vários colegas meus, disse, olha, quando foi a primeira contato que eu tive com o Dr. Ilquias, foi o que ele disse a mim, Monjaro não vai lhe emagrecer, Ozempic não vai, bariátrica não vai, se você não mudar seu estilo de vida. Perfeito. Então, depois daquilo que o senhor falou, então eu comecei a ter essa consciência de que eles vão me impulsionar a perder peso. Mas se eu não mudar minha alimentação, não mudar uma vida mais esportiva, mais exercício, eu não vou conseguir ter um resultado positivo. Perfeito. É essa consciência eu adquiri porque o senhor começou a botar em mim. Então, justamente hoje eu tenho já essa consciência de que a minha alimentação deve ser a mais saudável possível, mas obviamente se der vontade de comer uma ou outra coisa, eu como, porque eu tenho aquela reservinha e tenho aquela consciência de que o caminho tem que seguir, não voltar ao que era antes. Eu vou passar aqui apenas um spoiler de consultas, né, que eu falo o seguinte, ó, liraglutida, Saxenda, semaglutida, vamos trocar os nomes, Victoza, Saxenda, Ozempic, a tirzepatida, que é o Monjaro, nenhuma medicação dessa vai lhe emagrecer, não vai. Ela apenas é uma ferramenta que pode ser utilizada junto com tantas outras ferramentas, reposição hormonal, reposição de minerais, vitaminas, desinflamação do corpo, estresse oxidativo. Então é apenas uma das ferramentas que a gente pode utilizar no processo de emagrecimento. Agora, chegar e dizer, ei, medicação, resolva meu problema, não vai resolver. Nem as medicações, nem a própria bariátrica. Porque não sei se você sabe que o índice de reganho das bariátricas são altíssimos, chegando a 92% das pessoas Isso, eu com também reganho. fez 2 vezes e tá gorda do mesmo jeito. Igual ele disse, 92% tem reganho. Né? Principalmente depois do segundo ano pós-bariátrica. Eu conheço gente que já fez várias vezes, 2 vezes, porque parece que só pode fazer 2, eu não sei. Depois de 10 anos e já ganhou de novo sobrepeso, porque não mudou seu estilo de vida. Perfeito. Então tem que estar ali andando um lado a lado. Né? Hoje em dia, você abre minha geladeira, são cada coisas bonitas e saudáveis. Onde você olhava, tinha um bolo, tinha um negócio, tinha um hambúrguer, tinha alguma coisa. Hoje você abre a geladeira, você vai ver muitas coisas saudáveis. Até a menina que trabalha lá em casa disse, menina, Seildinho, como a gente abre a geladeira, só coisa fit, né? Mudou. Mudei. Ildinho, me conta aí como é que você chegou até Dr. Ilquias e por que Dr. Ilquias? Eu cheguei a Dr. Ilquias através de colegas meus que já são seus pacientes. Sim. Um casal de amigos meus. E eu disse, menino, como... Eu vi ela um dia, semana depois eu disse, o que é que tu tá fazendo? Tá ótimo, o corpo emagreceu. Aí eles, não, eu tô... Onde é essa cacimba que você tá bebendo água, né? Não, e a gente é muito amiga, então a gente sempre ficava nessa questão de peso. Não, eu preciso emagrecer. Aí ela disse, rapaz, é Dr. Ilquias. E eu segui Rafael, Débora também. Aí quando eu tava observando, disse, então é o mesmo médico deles. Entendi. Então eu disse... Aí eu fui pesquisar, né? Eu entrei no Instagram e comecei a ver os depoimentos e ver resultados realmente na prática dessa mudança, porque parece que a gente, como a menina me viu, fez assim, Hildo, tu é outro Hildo, acho que tu abriu o zíper, saiu, tirou aquele e voltou. Então eu disse, eu tenho que conhecer esse médico, como é que faz essa coisa pra gente... E não me arrependi, viu? De jeito nenhum. Supriu suas expectativas. Total, porque quando o senhor disse, eu falei, senhor, na anamnese, acho que é isso, né? Anamnese. Aí que... Vamos traduzir para o povo, né? É o questionário que a gente faz para saber como é a vida do paciente, o histórico familiar, doença, saúde. É a chamada anamnese. Aí ele perguntou, disse, olha, um dos fatores principais é minha ansiedade. Aí disse, não, aqui a gente trata tudo. Eu disse, pronto, então aqui está completo. Porque se você trata a causa, a consequência e tudo, então a gente vai ter um resultado muito positivo. Não tem como a gente tratar obesidade sem focar na ansiedade, na compulsividade, nos gatilhos que envolvem
o disparo para o paciente buscar Isso. o conforto. E o conforto geralmente termina sendo quem? O alimento, a comida, Isso. né? O doce, pra mim, no meu caso, era o doce, porque eu não gosto de doce. Praticamente eu não como doce. Doce é um equilíbrio, se comer alguma coisa salgada. Quando eu tô na ansiedade, já sei logo não logo comer doce. Eu digo, já tô. Então, depois de comecei o tratamento, Porque os alimentos que são ricos em açúcar, né? A glicose, que é o açúcar, né? Ela dispara e produz serotonina. Por isso que quando a gente come, a gente fica com aquela sensação de bem-estar. Mas só que ela é passageira, ela é momentânea. Aí você se sente a melhor pessoa do mundo depois que comeu ali 3 colheres de leite moça. Fazendo até propaganda de leite moça. Comeu 3 colheres, daqui a pouco baixa o índice, aí você, opa, preciso de outra dose, né? Então acaba sendo um refúgio Isso. por conta que realmente ela tem esse papel de dar prazer. então, depois que eu vim pra cá, a minha vida mudou de 100%. Passei a usar, eu usava GG e estou usando P. Então, de 105 quilos, chegamos a quantos quilos? 72. 72. 33 quilos eliminados. E detalhes, eliminados com saúde. Com saúde. Porque a gente vai fazendo acompanhamento de exames, né? Como o senhor sempre solicita, tudo Perfeitos. tranquilo. Perfeitos. Hoje, antes eu pegava aquele exame gama, né? Gama, Gama GT. dava 320. Estresse oxidativo e inflamação. E E altíssimo. função hepática, o fígado sofrido. Demais. Quando eu pego hoje assim, aí dá 40, digo, meu... Que evolução. Triglicerídeo dá esse mesmo valor. Chega agora, eu acho que eu fui de 80. Eu digo, De menino, 400 para 80, né? Então é absurdo, assim, absurdo, absurdo. é uma qualidade de vida que você ganha, disposição, tudo. Tudo. Tá, hoje você teria como falar o que teve impacto em relação ao teu trabalho? Teve algum impacto positivo no teu trabalho? Sim, em todos os sentidos. Disposição, que como eu sou repórter, a gente às vezes fica para cima, para baixo, assim, para baixo. Então, o sobrepeso, a obesidade, a mobilidade da gente fica reduzida. Hoje em dia eu me acordo bem, disposto, ando, brinco, tal, faço. E fico bem, não tô aquele cansaço físico. A performance durante a apresentação, a entrevista, você nota alguma evolução? Sem dúvida, porque eu observo muito, fico olhando para a câmera assim, a gente às vezes tem um retorno e eu vejo como o corpo se comporta bem, a roupa, a postura é outra. Olha só, você se olha para o retorno, se vê bonito, automaticamente aquela autoestima sobe, sua frequência de energia sobe e você acaba performando melhor. Olha só como é uma cadeia, né? Que tá tudo. E a gente, às vezes, a gente quer negar e faz, não, tá do mesmo jeito, né? Mas na verdade é a falta de coragem para dar o primeiro passo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se você quer mudar, primeiro você tem que ter coragem, você tem que ter fé que você vai conseguir. Pronto, é uma luta? É. Já que você falou em fé e coragem, hoje, eu sei que tem várias pessoas que estão acima do peso, que estão nos assistindo agora. Se você fosse dar uma mensagem direta para essa pessoa, qual seria essa mensagem? Eu vou dar um exemplo. Peguei um Uber ontem, que eu contratei uma pessoa para dirigir para mim, e essa menina me viu gordo. E me viu depois de tempo, ela fez, meu Deus, você é outra pessoa. Eu tô me espelhando em você, na sua mudança, porque ela ganhou 30 quilos depois da separação. Olha o gatilho. O gatilho. Olha o gatilho. Ela disse 30 quilos depois da separação. Então eu vejo suas postagens, eu vejo você na academia, eu vejo sua alimentação, que eu posto alimentação saudável. Então, assim, eu tô criando coragem para seguir também o seu exemplo. Você está sendo um exemplo. E outras seguidoras também falaram do mesmo jeito. Aí ela disse, não, Hildo, mas eu não tenho a mesma condição que você. Eu disse, isso não importa, mas a fé é a mesma. Você tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter força que você vai vencer e você vai vencer. Mas para isso você precisa mudar seus estilos de vida, foi o que eu disse. Como é que você se alimenta? Você dorme bem? Porque é importante dormir bem. Ela disse, não, às vezes eu vou dormir tarde, acordo cedo, aí termino comendo o que tiver. Eu disse, não, mas você tem que criar essa consciência de você ter uma alimentação rica em fibras, rica em frutas, em proteínas, e não comer só o que tiver. Por exemplo, você vai com... Eu fui para o hotel, sempre vai ter o quê? Aquela salsicha no molho. Eu não como. Porque eu sei que aquele dali vai prejudicar o meu andamento do processo. Então eu evito
comer certas coisas. Aí a gente entra naquela frase meio clichê, né? Que é o seguinte: primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Então quem tá com essa desculpa tá precisando dar o primeiro passo, porque ela já quer andar de Ferrari. Só que o Fusca chega onde a Ferrari chega. Só vai demorar um pouquinho mais. Acabou. Então a gente joga com as armas que tem e depois a gente vai melhorando. E o que eu costumo dizer aos seguidores, e vou dizer aqui novamente, tá? Às vezes alguns seguidores vão falar: doutor, eu gostaria tanto de ser acompanhado pelo senhor, mas eu sei que tem um custo tem um custo do tratamento, tem um custo das consultas, tem todo o custo da compra da alimentação, da medicação, dos suplementos, e para mim fica inviável. Aí eu digo: olha, primeiro é você querer. Segundo, quando você quer, seu cérebro começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Então você começa a se organizar e pode ter certeza, se é algo que você quer, você vai se mexer, as coisas vão acontecer. Mas primeiro é a gente querer. Então quando a gente quer, a gente consegue tudo nessa vida. É justamente. E assim, e a alimentação não é uma coisa do outro mundo. Porque minha alimentação hoje em dia é tudo que toda mesa, arroz, feijão, mas obviamente tudo num peso, numa quantidade bem menor do que você botar 4 conchas de arroz e feijão. Eu não como nisso. Então, tudo pesadinho, mas é tudo do dia a dia, que toda casa tem. Saladas, frutas, ovos, aveia, banana. Então, não é cara, é você mudar. Eu até disse à menina... É trocar. Você tem um tênis? Aí ela disse: não, eu não tenho um tênis. Eu disse: pronto, compra um tênis para você começar, você ter uma disposição. Para você dizer: não, vou comprar um tênis que eu vou começar a caminhar. Pronto, você já começa aí. Eu disse: bebe muita água, é importante você estar muito bem hidratada. Eu bebo pouco, eu disse: cuidado, porque você pode ter uma infecção urinária, todas as consequências da falta de desidratação. Isso já vai ajudando no seu processo de emagrecimento, que você vai desinchando e tal. Aí, rapaz, bem pensado. Deu primeiro, você está começando a dar um passo a passo. Quando você percebe, você já tem feito todo o processo. E quando a gente chega naquele... Porque sabemos que tem obesidade crônica, né? Que ela, de fato, é uma obesidade mais difícil de se perder. E quando a gente inicia o processo, você já perde, você já está visualizando, você já está mudando seu estilo de vida... Aí chega na hora e faz o seguinte: eu já melhorei tanto, mas você já se organizou tão bem que diz: agora eu consigo ir para o médico. Por quê? Você já organizou, você já se planejou, você já se preparou. Então é isso que eu digo ao paciente: vai chegar a sua vez. Se não for o seu momento agora, mas vai chegar a sua vez. É Só verdade. basta querer. Porque às vezes você começa o processo por conta própria e você pensa que está fazendo certo. Na verdade, às vezes você não está fazendo certo. Mas algo vai vir de positivo. Vai vir positivo, óbvio. Você dá uma diminuição do peso, uma melhoria. Mas você precisa de uma orientação médica para lhe nortear aquilo ali para você começar a enxergar mais à frente. Porque essas receitas de internet, essas coisas... Aí não. Eu recebo muito assim... O suco que vai perder você em uma semana 10 quilos. Não, não tem condições disso. Aí é ser sensacionalismo, querer trazer audiência para algo que não é científico. Que não é científico. E você com acompanhamento. Pronto, me disseram. Sem falar que isso aí tem um mal que é péssimo. Por quê? Você vai, assiste aquilo, vê um suco milagroso, você coloca a sua fé, coloca a sua energia naquilo e não vê o resultado. Como é que você fica? Frustrado. Porque você faz... Como é que fulana, que tá dizendo na internet que estava obesa, perdeu 30 quilos tomando esse suco e eu ganhei foi 2 quilos? Como é que você fica? Você acha que é você é o problema. Mas o problema não está em você, o problema está na informação, que era apenas informação falsa. É verdade. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, o pessoal disse: tu tá emagrecendo, mas não tá com cara de doente. E um colega meu também, que estava emagrecendo por conta própria, usando a medicação por conta própria, sem orientação médica, quando a gente vestiu, ele estava assim, todo desconfigurado. Aí eu só olho a diferença, eu digo: é isso a importância de você ter um acompanhamento médico de profissional. E sem falar que quando a gente está fazendo uso de uma medicação por conta própria, mesmo que ela seja destinada para emagrecimento, todas elas existem indicações e contraindicações e efeitos
colaterais. Por isso que o médico ele não está ali apenas para fazer a prescrição, ele está ali para fazer a prescrição, controlar um possível colateral, evitar os colaterais e muitas das vezes contraindicar determinada medicação para aquele paciente, porque não pode fazer uso daquela medicação. Pois é, eu já vi muito problema com isso. Inclusive teve um caso mais recente, acho que foi de uma pessoa aí que morreu em decorrência de tomar por conta própria, parece que não podia. Aí teve pancreatite, teve um monte de problemas. Infelizmente. Agora eu vou utilizar aqui a função jornalística de Ildinho. Ildinho, me diga aí, como é que você vê esse contrabando do Monjaro que está na moda aí? Qual é a sua visão de jornalista como ser humano preocupado com a saúde da população? Como diz Boris Casoy, é uma vergonha. Porque a gente sabe que essa medicação, ninguém sabe a procedência. Não sabe se aquilo que está no rótulo é o que está dentro. Isso. O armazenamento já prejudica a qualidade do produto. Mesmo sendo original, isso. A forma de distribuição já faz a alteração. Porque tem que estar nela refrigerado entre tudinho. 2 a 8 graus. E às vezes essas pessoas pegam gente que está querendo... Mas veja, eles transportam aonde? Dentro da cueca. Na cintura. Na meia, na cintura, nas pernas. Essa medicação está em quantos graus? Se o corpo humano tem em torno de 36 graus. Para mais disso, né? Fora a temperatura do ambiente, de estar abafado, e era para estar de 2 a 8. Claro que mesmo sendo uma medicação original, ela vai sofrer alterações. Senão ela não ia dizendo que era para ser refrigerada. De 2 a 8. Né? E sem falar que se eu estou comprando com fulano que mora lá não sei aonde, e não estou pegando numa farmácia, não estou fazendo administração dentro de uma clínica, quem garante que aquilo realmente é o Monjaro? Não tem como dizer. Está dizendo que é um dispositivo que está com o nome de Monjaro. Aí pega as pessoas que estão loucas, estão loucas para emagrecer. Aí pega as pessoas já fragilizadas. Chegam. Vantagem que o brasileiro gosta. Ah, não, fulano tem aqui, não sei o que é barato. Bora, a gente não compra. Vai pagar médico. E vai pagar com a saúde. Que é a maior preciosidade do ser humano, chama sua saúde. Eu nunca fui de tomar medicação sem prescrição médica. Então, assim, o conselho que eu dou é que não caiam nisso. Procure uma clínica especializada, procure profissionais habilitados para você cuidar da sua saúde. Porque perdeu a saúde, acabou-se. Você não tem mais nada. Bem, temos aí a produção, temos aí algum antes e depois do nosso amigo Ildinho. Ah, não, a Dildinho, rapaz, nessa não. Dildinho, bota a Dildinho aí na tela. Acredito que até eu fico espantado quando eu me vejo. E como é aquele era Teletubbies, era? Tinky Winky, que era o amarelo, acho que era. Não pode brincar não, é porque o pessoal vai dizer que eu discrimino. Eu sou brincadeira, viu pessoal? Brincadeira. Olha só. Porque Ildinho me dá essa liberdade, eu tô fazendo isso claro. Com Ildinho, tá? Ildinho. Olha só. Nesse dia aqui, foi na Argentina. Aí eu tinha ido pra almoçar e eu tava com toda essa circunferência aqui em dolores. Abdômen todo distendido, todo inflamado, cheio de gases, porque isso aí está mostrando uma distensão bem grande, isso mostra já disfunção gástrica e intestinal também, né? Fora inflamação. Ó, eita! Novembro de 2024. Olha o rosto aí de lua cheia, né? Total. Rosto de lua cheia. Tem mais algum aí? Olha essa. Eita, essa é até que tá desesperado. Meu Deus, socorro. Não, resuma essa foto. O que é que tava pensando nessa foto? Meu Deus, eu tava no... Quando eu olhei, eu digo, que bexiga é isso? Hoje eu fico espantado, como eu tava careca e gordo. Tava judiado. Aí tava demais. Também. Esse foi uma amiga minha que mandou no dia do meu aniversário, que postou. Ela fez, Hildo, eu só tenho foto assim, a gente tem que renovar o álbum, isso é urgentemente. Olha só. Vamos lá, próxima, tem mais alguma? Esse foi num evento que eu fui, outra também, com ratava. Entendi. A barriga, e aí o rosto. até o perfil, ele se encurvando para esconder a barriga. Por isso que eu não sei as técnicas, isso. não é? Jogando a bunda lá para trás, escondendo a barriga. Tem que fazer. Aí já é uma nova pessoa, né? Já começou o processo de transformação. Navegou. Processo de transformação. Rapaz, não. Quem é esse boyzinho aí? Agora um garotão. Nunca me imaginei assim. Rapaz. Assim, dentro de uma academia, gostando de ir pra academia. Então,
E um shape tá chegando. Tá aí, chegando devagarzinho shape tá sempre. chegando. Olha o garotão aí também. Não, só. Essa camisa eu quase não usava mais porque ela não dava pra mim, até porque quando a gente tá gordinho, branco, né? Não uso branco. Não usava branco. Olha o detalhe que eu já tô vendo. Ó, a vascularização lá na panturrilha direita dele, ó, chegando. Tá vendo? Olha só. Tá chegando. Essa aqui foi quando foi dentro do processo. E essa aqui foi mais recente. Mais recente. Acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos. Perfeito. Aí eu fiz a comparação. Olha as entradinhas já do abdômen aparecendo. É fantástico, 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 fantástico. Foi? Excelente evolução. Então isso aí não tem segredo, né? Não tem Photoshop. Não, tem não, aí não. Não tem Photoshop. É o corpinho mesmo, atual. Isso aí foi o quê? Fruto de uma decisão. Eu decidi emagrecer, vou procurar ajuda e vou fazer aqui o melhor acompanhamento para mim, porque eu estou falando de um bem maior que eu tenho, que é a minha saúde. Foi uma decisão, força, fé, foco e graças a Deus também a sua contribuição gigantesca que empurrou o carro, foi empurrando, botou a gasolina. Depois o carro pegou no tranco e tá indo embora. E a gente tá indo embora devagarzinho, acelera, reduz assim, mas chega lá. A gente tá chegando. Eu acho que o seu depoimento, Ildinho, só pra gente ir já encerrando, né? Seu depoimento foi fantástico. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas que estão exatamente nesse processo. Será que dá certo pra mim? Será que eu consigo? Mas eu já tentei tantas vezes e perco um pouquinho, depois eu ganho em dobro. Então, qual seria a mensagem para finalizar para essa pessoa aí que tá indecisa? É nunca desistir. Eu nunca desisti. Para mim nunca existe 2 palavras, nunca e jamais. Você tem condições sim de você ir melhorar a sua vida, porque é saúde, não. Estética influencia, mas é a questão do nosso bem-estar. Cuide da ansiedade, que é fundamental. Dê o primeiro passo de você. Hoje você acorda e diz, meu Deus, hoje eu vou emagrecer, vou entrar no processo. Comece a ter uma mudança de hábito. Ande com pessoas que têm o mesmo perfil que você. Porque influencia e muito. Com certeza. O ambiente ele lhe transforma. Muito, muito, muito. Tanto Tenha por bom fé. quanto por ruim, né? Isso. E tenha fé, coragem. Que você vai conseguir vencer isso. Daqui a um tempo, não queira resultado para amanhã. Não. Bote isso como sendo uma mudança de vida. E ao longo do tempo você vai percebendo que melhorou muito sua vida. Perfeito. Mas é nunca desistir. Não desista, não desista. Se você consegue, vai conseguir. Doutor, e um detalhe. Procure uma ajuda médica. É importantíssimo. Médica capacitada, que seja naquela sua área, de emagrecimento, que tenha todo um planejamento que vai lhe ajudar sim. Eu procurei ajuda médica e eu não errei, viu? Certeiro. Não se arrepende. De jeito nenhum, meu filho. Eu disse, tem uma paciente aqui da sua clínica que eu encontrei vezes ela na infusão. Ela disse: eu estou aqui, doutor Yuki, faz mais de 3 anos. Eu não sei mais daqui. É minha pretensão ficar aqui para eterno, envelhecer aqui. Então, Hildo, agradeço. Muito obrigado, doutor, por tudo. Fantástico o seu depoimento. Estou aqui para lhe ajudar e continuar nossa jornada, independente aí do que venha acontecer. Pode contar comigo aí nessa sua caminhada. Eu fico muito agradecido porque há 2 momentos na minha vida, antes de conhecer o senhor e depois de conhecer o senhor, porque houve uma transformação significativa em todos os sentidos. Então é o que eu reafirmo. Procure um especialista que vai lhe ajudar nisso. Ele vai lhe empurrar e você vai ter mais força ainda de vencer. Eu procurei o Dr. Yuki e não me arrependo. Fantástico, Ildinho. Então, o teu depoimento sei que vai ajudar muitas pessoas a atingir seus objetivos e todos vocês que nos assistiram até esse momento, meu muito obrigado e até o próximo Vigorcast. Fiquem todos com Deus.